Meus amigos, mais uma edição do nosso podcast Gramado Talks, direto aqui do Coworking Gramado. Hoje recebendo o renomado psicólogo clínico Benomi Silberfarb, especialista em terapia cognitivo-comportamental e hipnose. O Benomi, ele vai começar a tratar aqui em Gramado, ele vai atender aqui também em Gramado. Você que tem aí algum problema ou quer apenas fazer uma terapia, quer resolver questões internas, que hoje a terapia é fundamental, não existe essa coisa mais de preconceito, acho que todo mundo deve fazer terapia. Obrigado, Benomi, por estarmos aqui. Prazer é todo meu. E falar dessa novidade, tá vindo agora fazer aqui atendimentos em Gramado, né? Eu tenho casa em Canela, né? E um dos sonhos é acabar morando aqui. Então, estou começando por atender aqui primeiro, para depois fazer o resto, né? Então, a gente vai atender aqui, provavelmente aqui no Coworking. Eu tenho 42 anos na área da hipnose clínica. Eu sou psicólogo, portanto, eu não sou hipnotista. Meu trabalho com a hipnose é um trabalho terapêutico. E essa é a diferença em relação à concorrência. A hipnose qualifica, a hipnose faz com que o tratamento seja mais curto, a hipnose dá ferramentas para o paciente se auto-aplicar. Você costuma dar cursos de hipnose, Sim, agora sim. no consultório é diferente, né? Você faz um tratamento terapêutico e utiliza técnicas de hipnose se for necessário. Diferente não, porque no curso eu ensino psicólogos a tratar pacientes. Então eu faço no meu consultório o que eu ensino para os psicólogos. Mas pessoas que também não são da área podem também aprender hipnose. Claro, qualquer um. É Então. um trabalho terapêutico, tu aprende a te aplicar e atender o outro. Uhum. Mas principalmente te aplicar, porque o meu paciente não sai dependendo de mim. Ele sai se auto-aplicando e eventualmente quando ele precisar de algum reforço, ele vem aparecer. Do contrário, ele não precisa, ele aprende. E você é especialista nessas áreas de estresse, né, Benomi? Também Na área de psicologia, todas elas, mas com a hipnose junto, o foco é maior em gerenciamento do estresse, controle de ansiedade, emagrecimento, depressão, todo tipo de fobia, medo de viajar de avião, medo de dirigir automóvel, medo de sangue, medo de seringa, medo de dentista, medo de escuro, tudo isso você trabalha com a hipnose junto. A pessoa que quer fazer terapia, tem medo da hipnose, você também faz a terapia sem usar a hipnose? Claro, sim, mas eu sou psicólogo, a hipnose entra quando vai indicação para ela. Porque tem pessoas que chegam no meu consultório e dizem assim, Benomi, eu não quero hipnose. Beleza. Isso aqui não é um consultório de hipnose, é um consultório de psicologia. A hipnose entra se houver indicação e eu vou te perguntar, queres fazer? Ele vai perguntar para mim, ok, justifica para mim por que a hipnose é importante para entrar no meu tratamento. Eu vou lá e explico, ele pode querer e não querer. Quais são as indicações, para quem está assistindo, as principais indicações para procurar a terapia? A maior propriedade da hipnose é trabalhar a ansiedade. Tá? O estresse, na verdade, é a cronicidade disso. Tá? Então, hoje é o mal do século. Ansiedade, estresse. Eu trato o síndrome de burnout. O que é isso? Síndrome de burnout é o seguinte, na verdade, o estresse no trabalho. Hoje, o maior número de afastamento das empresas são por causa do síndrome de burnout. Eu estou fazendo um curso em São Paulo agora, mostrando como se trata isso, porque o burnout seria assim, ansiedade extrema, estresse ilimitado, tu não tem mais controle, tu não dorme mais à noite, preocupações 24 horas por dia, isso pode te levar a droga, a álcool, a qualquer tipo de compulsão, a comer demais. Então a gente trata no consultório, justamente por causa disso, no Brasil hoje, 23% dos trabalhadores hoje têm burnout. É um índice muito alto. Principalmente em empresas que exigem muito e que buscam muito resultado. E aí os funcionários têm que se mexer. Muitos não têm estrutura para aguentar esse tipo de pressão. E aí eles estouram. E isso pode gerar outras doenças. De um burnout simples pode ir para um burnout com uma comorbidade de depressão, altos níveis de ansiedade. Pode desencadear transtorno de ansiedade que já tinha inertes lá e por causa do burnout ou estresse alto desencadeia, como um transtorno obsessivo compulsivo, como uma ansiedade social, porque tu te isola, né? E depois tudo tem mais medo, né? Além da ansiedade, o mal do século é a depressão, né? Sim. E a terapia é fundamental para isso. A depressão hoje é considerada como o mal do século e duas coisas são importantes: a psicoterapia e a atividade física. Tá? A depressão é um transtorno do humor, então a gente tem que trabalhar com estratégias que mudem o humor.
A atividade física ela é importante para o cérebro pelo que ela produz, endorfina, prolactina, uma série de hormônios que mudam exatamente a nossa percepção. Então, todo mundo acha que a atividade física é só para perder peso. Não é. Então, todo meu paciente que vem tratar depressão, ele trata a parte psicoterapêutica, hipnose, se o paciente achar que está legal também, e atividade física. Todo mundo tem preguiça de fazer atividade física. E uma das coisas da gente é psicoeducar o paciente para mostrar qual a importância de uma atividade física para a depressão. Mas uma pessoa depressiva, primeiro ela tem que fazer o tratamento terapêutico para poder aí sim ter vontade de fazer a atividade física, porque geralmente a pessoa não tem vontade de fazer nada, né? Normalmente quem vem com deprimido não quer sair de casa, não quer ver ninguém. Não quer nem fazer a terapia. Não, então a gente começa o tratamento e a gente conversa sobre isso. Olha, vai ser importante. A pessoa diz, olha, eu agora não tenho condição nenhuma, não estou nem motivado para fazer atividade física. Eu digo, no momento adequado a gente vai iniciar. A terapia cognitivo-comportamental trabalha com tarefas para tu dessensibilizar para aquilo que tu tem problema. Então nós vamos gradualmente do que é mais fácil para ele fazer até o mais difícil. Se eu der o mais difícil e ele não consegue fazer, o que é que eu estou reforçando? Ineficácia, baixa autoconfiança, baixa autoestima. Se eu começo a dar aos pouquinhos e ele começa a olhar para trás e ver que ele está passando por etapas, ele melhora a autoconfiança, melhora a autoeficácia, melhora a autoestima e começa a se dar valor. Porque na depressão as pessoas se desvalorizam muito. Então, quando a hipnose entra junto, eu consigo fazer com que o paciente visualize ou pré-visualize aquilo que ele não consegue fazer. Mas eu só posso fazer isso quando eu elimino a autossabotagem. O paciente deprimido se sabota o tempo todo para as coisas não darem certo, para provar para ele que ele é um deprimido. Isso é de forma automática, não é porque ele quer. É assim a depressão. O que a gente faz? A gente trabalha com ele os pensamentos sabotadores, enfraquece os pensamentos sabotadores para dar tarefa. Porque se eu der tarefa para um cara que se auto-sabota, ele não faz nada. Vai voltar na outra sessão e vai dizer, não deu porque meu filho chorou, eu cheguei tarde e tal. E dá desculpa. Então, ele também tem que entender que ele faz isso. Tem que explicar para ele também onde é que ele se sabota e como ele se sabota. Eles dizem assim para ti, puxa, nem me dei conta que eu faço isso. Porque está no automático. É um padrão. Nós vivemos de padrão. Padrão ruim, padrão bom, padrão mais ou menos. O cérebro funciona por repetição. Existe uma área no cérebro chamado sistema ativador reticular ascendente. O que ele faz? Nós recebemos estímulos em torno de 400 bilhões de informação quando eu olho, tá? Ele seleciona o que é importante para nós. Na cabeça é ser desse tamanho. Quando tu repete um ato, ele dá importância. Ele diz, opa, ele repetiu. Então é importante para ele. Bom ou ruim? Eu fumei um cigarro, 2, 3, normal, vicia. Bebida igual, mesma coisa. Evitar de ir para lugares repetidamente, tu não vai, aí tu deixa de ir. Então, tudo funciona assim. A hipnose entra exatamente aí, em ajudar a eliminar os pensamentos, eliminar não, mas enfraquecer os pensamentos, te dar margem para fazer tarefa e fazer mentalmente, no transe hipnótico, visualizar aí sim as tuas metas, porque toda terapia tem que ter meta, tá? Visualizar voltar a estudar, visualizar voltar a interagir com a família. Tudo isso são metas que estão traçadas com o paciente deprimido. Mas tem que ser tudo devagarinho, gradual. Senão ele desiste. Por isso que são sessões de 50 minutos. São sessões de 50 minutos. Geralmente é uma vez por semana? Se o paciente que não é caso grave de internação ou paciente em extremo problema, é uma vez por semana, não precisa mais do que isso. Por que você acha que cada vez mais tem mais pessoas depressivas e ansiosas? Porque hoje estão nascendo crianças muito mais medrosas. Porque são filhos de pais medrosos. A genética na ansiedade, no medo, é muito grande. A ansiedade, na realidade, é uma forma emocional do medo. O medo é uma resposta adaptativa do ser humano para sobreviver. Sem medo, tu morre. Sem ansiedade, tu morre. Então as pessoas batem no consultório e dizem assim, Belomim, eu te vi na televisão, eu vi que tu faz hipnose e queria acabar com a minha ansiedade. Eu digo, se tu acabar com a ansiedade, tu morre. Me explica. Então, o medo é importante. A ansiedade é a forma emocional como eu manifesto. Eu tenho que reduzir a ansiedade para não ser patológica, para ser uma ansiedade que todo mundo tem quando vai atravessar a rua, entendeu? Quando vai encontrar alguém que tu está receoso e tal, normal, não pode não ir.
Entende? É que nem medo de avião. Tem gente que viaja de avião e procura dizer assim, eu tenho medo danado de avião, eu vim aqui me tratar. Tu viaja? Sim. Então tu não tem fobia. Fobia é tu não ir nem no aeroporto, não sai nem de casa. Esse é o fóbico. Quem viaja tem um medo exagerado do avião, de viajar ou de altura ou do lugar fechado. Então a gente trata isso específico. A hipnose, a terapia tradicional fica muito para trás nisso. Nesses medos específicos, medo de animais, medo de rato, de barata, lagartixa, isso aparece muito. A psicoterapia não consegue entrar nisso, a hipnose sim. Outra coisa também que a gente ouve cada vez mais, principalmente em jovens, é falar em síndrome do pânico. Sim. Né? Sim. Que era uma coisa assim que não existe. Se eu, quando eu era criança, falasse, estou com crise de pânico, crise de ansiedade, eu levava um tapa e pronto, passou. Frescura, né? Frescura. Hoje não. Hoje... É fashion hoje, né? Eu sou especialista em pânico, porque a hipnose, por exemplo, ela consegue te tirar da crise em 2 sessões. Nenhuma psicoterapia consegue isso. Tirar a crise. A crise é tipo assim, eu paro com os ataques de pânico e tu continua tratando a ansiedade comigo. Mas o ataque não deixa tu sair de casa, que tu não entra no shopping, que tu começa a ver barulho na rua, tu entra em pânico. Mas jovem tendo isso? Sim. Por quê? Jovem. Porque assim, começa que ele é um ansioso de origem, tá? O pânico não cai do céu. O pânico é uma evolução da ansiedade patológica. Ela sai de uma ansiedade um pouquinho maior que a normal, tu vai começando a te expor situações que a ansiedade vai subindo, até o momento em que tu tem uma iminente perda de controle. Porque o pânico é perder o controle, achar que vai morrer ou enlouquecer. Esses são os sintomas. Então, o que está acontecendo? Ninguém que tem pânico hoje é alguém que caiu o pânico do céu. Ele é um ansioso. Ele caminhou para o pânico porque ele não soube lidar com o enfrentamento da vida. Uma evolução. Uma evolução. É o pior deles todos. Tem 5 transtornos de ansiedade. O pânico é o pior de todos. É o que eminentemente tu perde o controle. Tem ansiedade social, tem o toque, tem estresse pós-traumático, tem um monte. Esse é o pior. Então, vou dar um exemplo. Uma paciente minha universitária teve uma crise de pânico na universidade, sentou dentro do banheiro, fechou a porta no chão, agachada, só saiu de lá quando eu cheguei. Porque é um medo absurdo, tu não sabe nem do que é. É um medo que algo de ruim vai acontecer e tu não consegue reagir. A reação rápida é respiração. A hipnose entra com coisas mais fáceis, né? Mas chega para a pessoa assim, respira fundo. Eles não conseguem porque eles têm falta de ar por causa do pânico. Então é difícil dizer assim, respira. É fácil dizer. Na hora do pânico não tem isso. Então, já tratei gente dentro de avião, caindo com pânico no chão, desmaiando. Eu estava sentado na primeira poltrona, a cortina estava aberta, as comissárias viram que o cara não estava se sentindo bem, daqui a pouco eu ouvi, buft, apareceu os pés dele. Eu sabia que era pânico, e o cara ia e voltava, ia e voltava. Então, no avião tem gente rezando, gente que bebe, tudo por causa do pânico. E vícios também é possível tratar na terapia? Sim. Dependência química, né? A gente trata lá maconha, cocaína, solvente, perfume, bebe perfume, meu Deus, álcool. E o mais difícil de tratar, que o resultado muito fraco, é crack. Já há um deterioro neuronal cigarro, muito bebida grande. alcoólica. Cigarro, dentro dos lícitos, cigarro é mais difícil. Mas tranquilo. Eu tenho uma técnica chamada aversão, condicionamento aversivo. Com a hipnose eu consigo fazer tu ter nojo do cigarro, tu ter nojo da bebida, ter nojo do doce, nojo do refrigerante, nojo da farinha, do carboidrato. Os pacientes sendo suscetível, tudo isso se consegue. Emagrecimento, então, nem se fala. Os resultados são muito rápidos, porque tu ensina o paciente a controlar a compulsão e a gula. Ele aprende a comer devagar na hora de comer e pensar. Quem é compulsivo na comida, não pensa. Depois terminou a comida, está doendo aqui, o cara se arrepende, culpa, tristeza, mas ele fez isso de forma não consciente. Olha aí, gente, até emagrecimento é possível tratar aí junto com o psicólogo Benomi. Tá, Benomi, e aí quando é que você começa a atender aqui em Gramado? Como eu te falei, como eu vou atender pela primeira vez aqui, a gente atende uns quebra-galhos em casa, né? Mas eu preciso cadastrar pessoas. Eu não posso vir de Porto Alegre para atender um paciente. Então, eu vou cadastrar uma série de pessoas. Quando tiver um número mínimo para a gente poder vir, até porque os pacientes vão voltar, aí a gente vem para cá. A princípio, eu vou trabalhar quintas e sextas-feiras. Quem está assistindo a gente fala que eu quero me cadastrar, como é que faz? Vai contatar pelo meu WhatsApp. Vou deixar aqui, ó. Eu tenho minha agenda, e aí a gente se agenda ali.
que eu trabalho em Porto Alegre segunda, terça e quarta. Quarta-noite eu venho para cá e atendo quinta e sexta, se tiver demanda para os 2 dias, né? Então a gente começa num dia, depois a demanda aumentando, a gente vai para o outro dia. Muito bem, então, olha aí, conversei com o Benomi Silberfarb, psicólogo clínico renomado, com mais de 43 anos de experiência, autor de 10 livros, né, Benomi? Sim, senhor. De várias áreas. Várias áreas. Mas principalmente da hipnose, né? Principalmente da hipnose. E o Benomi agora, uma oportunidade excelente para quem mora aqui na região, Gramado, Canela, ele vai estar, então, atendendo aqui, desde que primeiro seja feito um cadastro, já deixei o telefone aqui, vou deixar de novo, você manda o WhatsApp para ele, faz o seu cadastro para que ele, o mais rápido possível, comece a atender aqui na nossa região. Quero te agradecer, viu, Benomi? O prazer é todo meu participar dos teus podcasts de novo. Isso aí, até a próxima.